mais uma vez a respeito daquilo que Deus já colocou em nossos corações para este momento. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 41, e apenas o verso 10. Nós estaremos então lendo esse texto. Isaías 41 e o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Amém? Eu quero estar pensando com os irmãos sobre o tema: não temas. Não temas. Isaías, o profeta que exerceu o seu ministério aproximadamente cerca de 750 anos antes, porém, do advento de Cristo Jesus, havia em seu coração esta palavra de Deus a todos aqueles que viviam em situações ruins, precárias. E Isaías já estava dizendo que era necessário serem corajosos, porque as circunstâncias que estavam à volta do povo de Israel não era inspiradora. Não havia um vislumbre de bons dias. Não havia em seus corações ânimo, na expectativa de que pudesse haver uma mudança repentina. E nesse contexto, Isaías, ele encoraja o povo a ser pessoas destemidas, corajosas, prontas para confiar no Senhor e saber que Deus não está limitado às circunstâncias que nos envolvem, mas Deus é um Deus fiel, é um Deus de poder, e aquilo que Ele fala se cumpre. Da nossa parte, nós precisamos confiar o tempo todo. Não temas, porque há um propósito a ser executado. Amados, nós não podemos viver como neófitos, sem saber qual será o desfecho da vida. Nós não podemos viver como um barco à deriva, sem saber em qual porto há de atracar. Mas nós devemos ter plena convicção de que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus fiel. E assim então, precisamos entender que existe um propósito a ser executado. E o propósito de Deus é que todas as pessoas tenham pleno conhecimento que Ele é o Deus poderoso e que revela ao seu povo, através da propagação de boas novas, que traz alento, que traz segurança, como uma opção para que homens envolvidos pela fé, pela esperança, possam então alcançar o favor de Deus em suas vidas. Existe um propósito a ser executado. No livro de Lucas, no capítulo 12, verso 4 e o verso 5, diz assim o texto: Digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos digo e vos mostrarei a quem deveis temer.
Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. A palavra do Senhor, ela nos aponta que os nossos corações deva temer, mas temer aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que pode conceder todas as oportunidades que nós esperamos e cremos que seja necessária para vencermos as tormentas desse tempo presente. Há muitas pessoas que, infelizmente, pelas circunstâncias que nos envolvem, têm sido dominados pelo medo, a ponto de Deus ficar em segundo plano, como se fosse o acaso em suas vidas. Corajosamente nós somos desafiados a viver na dependência do Senhor. O nosso Deus está acima de tudo aquilo que nós possamos imaginar e pensar, porque Ele é o Deus que tem um propósito através da minha vida e através da sua vida. Temei então a Deus. Por que as pessoas têm dificuldade em temer a Deus? Teme, a circunstância volta, mas a Deus é o último das opções a que então ele recorre. E quando recorre, é em busca de um favor, para que então possa aplacar as desventuras que o distanciamento de Deus proporcionou em sua vida. Agora, só Jesus na causa. Olha aquele ditado. Só o Senhor que possa resolver. Por que não fazer isso antes? Os propósitos de Deus em nossas vidas é para que nós possamos estar irradiando a luz dele através do nosso ser, através da nossa existência de alguém que compreendeu que o Senhor, ele é o dono das nossas vidas. Não tem mais, porque as circunstâncias que estão à volta, elas não substituem em momento algum o poder de Deus. Há pessoas que pensam que a circunstância pode substituir o poder de Deus. Algumas pessoas procuram todos os subterfúgios para que então possa resolver os seus dilemas. Vá na cartomante, vai naqueles que jogam búzio, tarô. Procura saber como será o seu dia de amanhã, qual o seu astral. Elas estão o tempo inteiro tentando buscar uma forma para estar segura. Quer descobrir o que há de acontecer. Eu quero dizer para você que esse temor pelo dia do amanhã leva as pessoas a distanciar de Deus. O texto de Lucas diz: temei a Deus. Temei a Deus. Talvez a morte seja o maior dos adversários que leva o homem a ter um temor tremendo. Não somente pelas palavras do Senhor Jesus, que nos orienta que a morte não é o mais temível, porque lá no livro de Apocalipse, ele diz que chegará um momento em que os homens irão procurar até a morte, e a morte irão fugir deles. Sabe quando? Apocalipse no capítulo 9 e o verso 6. Quando o quinto selo for aberto, os homens irão procurar a morte, e a morte estará longe. O Senhor não irá proporcionar que o descanso que a morte proporciona aos seus filhos possa então ser alcançado pelos homens. A Bíblia disse: quando abrir o quinto selo, a porta do abismo fumegante será então o caminho que os gafanhotos não alimentam de vegetais, mas terão ferrolhos como de escorpiões, irão picar os homens. E será
um tormento insuportável. E por 5 meses, eles serão atormentados pelas picadas desses gafanhotos. E então eles irão pedir a morte. Mas a morte não estará a serviço daqueles que querem descanso. Porque o Senhor tem poder sobre a morte. O Senhor não irá permitir que a morte possa ceifar. Então, se hoje todos querem fugir da morte, eles irão procurar a morte e a morte irão fugir deles. Viverão no tormento por 5 meses. Não temais, mas temeis a Deus. Amado, quando nós observamos o que a palavra do Senhor nos diz, isso nos alerta para que nesse tempo de hoje, nós possamos olhar para dentro de nós e perceber que as nossas falhas, as nossas dificuldades têm sido o meio para que coloque em nós o pavor, o medo, e passemos então a ignorar o poder de Deus, que traz segurança, que traz conforto, que traz ousadia, para que nós continuamos a vivenciar os propósitos de Deus. Eu quero que você entenda que esse é o nosso tempo, é o meu tempo, é o seu tempo. Deus nos chamou nesse tempo porque é agora que nós precisamos desenvolver o propósito de Deus entre aqueles que convivem conosco. A promessa do Senhor é que Ele vai estar conosco. Não temas, não temas, eu estarei com vocês. Não temas. Ele promete que vai nos sustentar com a sua destra fiel. Eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei. Amado, nós vivemos na dispensação da graça de Deus. O que é isso? A dispensação da graça de Deus é o tempo em que Deus nos concede graciosamente o seu perdão, a sua misericórdia. Ele olha para cada um de nós e sabe que nós não podemos ocultar dele os nossos pecados. Mas pela sua infinita bondade e misericórdia diz: eu estou com vocês todos os dias, eu te ajudarei. Amado, como que o coração do homem ele é propenso, ele é voltado, ele é inclinado para as obras carnais que o afasta de Deus, não buscando, não querendo, não aceitando a ajuda de Deus. Deus tem o melhor para os seus, aquele que Ele chamou. Mas talvez por ignorar o companheirismo do Senhor para lhe ajudar, para lhe sustentar, ele prefere deixar Deus de lado. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 116, o verso 15, que Deus tem um cuidado tão especial pelos seus, que até a morte dos seus escolhidos, dos seus santos, é algo prazeroso para o Senhor. Embora a humanidade tenha o pavor da morte, mas a palavra de Deus orienta que até a morte dos seus é prazeroso para o Senhor. É como Deus dizendo assim: olha, eu não quero que as coisas que há de vir, as tormentas que estão por vir, os sinais terríveis que aguarda a humanidade, que tem distanciado de mim, eu não quero de maneira alguma. Portanto, eu quero que você esteja seguro eternamente comigo. E por isso que o texto então de Salmo 116, 15 diz: olha, preciosa é ao Senhor a morte dos teus santos. É algo especial. Talvez pelo fato das pessoas não aceitar a orientação de Deus, não buscar caminhar com o Senhor, vivem a fugir dos propósitos de Deus, pensando estar desfrutando do melhor. Eu quero dizer para você que longe de Deus não existe nada interessante,
existe sim enganos constantes. De mal a pior é a trajetória daqueles que vivem longe das orientações do Senhor. Porque Deus quer? Não é porque Deus quer, é porque o homem escolheu estar distante do Senhor, não colocando em seu coração esse sentimento de ser obediente à voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que estiver disposto a ouvir a sua voz alimentará-se do melhor da terra. O melhor. Deus tem o melhor para os seus. Não temas, porque não pense você que a morte é o final. Não. A morte ela é o começo de uma eternidade com o Senhor. Não temas. Esteja seguro disso. Irmãos, quantas pessoas que por temer a morte têm abrido mão de conceitos e valores absolutos e têm apoiado em valores relativos na expectativa de acrescentar-se mais anos de vida e sentir-se seguro por estar então isento de passar por isso. Eu fico triste quando muitos servos de Deus não preparam para isso. Amado, todo servo de Deus deve estar preparado para a morte. Esta é a realidade. O servo de Deus que não está preparado para isso, ele está dizendo o seguinte: eu não confio no Deus da minha salvação. Eu não sei o que vai acontecer do outro lado. Eu quero continuar mais. Quando a palavra de Deus nos orienta que nós devemos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã, isso quer dizer que eu preciso estar pronto, seguro disso. Pode ser que você deite para descansar, para dormir, e o relógio de Deus não desperte-o mais. E aqueles que partem dessa vida sem Cristo irão ressuscitar sem Cristo. Aqueles que não estão ajustados com Deus, a sua salvação, com a sua vida em dias, irão ressuscitar sem Cristo. E a Bíblia diz que um será para a glória eterna e outros serão para a vergonha e o desprezo eterno. Esse não é o propósito de Deus para as vidas, a quem tanto Ele tem dispensado graça, misericórdia, tempo, oportunidades. Mas o propósito de Deus é que todos possam entender em tempo oportuno o seu amor, a sua misericórdia. O nosso Deus, Ele quer que cada coração possa não ter medo, mas possa chegar no trono da graça com segurança, reconhecendo os seus pecados e dizendo: Senhor, eu não mereço, mas eu preciso da sua graça. Quantas pessoas andam carregadas de culpa e não queiram confessar que são pecadores? Eu quero dizer para você que pecados não confessados ao Senhor Jesus são pecados que não alcançam a misericórdia do Senhor, porque a sua mão está estendida para salvar, para perdoar, para eliminar o peso da culpa, mas é necessário que cada um possa reconhecer que Ele é. É coisa que Deus não faz, é eliminar pecados não confessados. Aqueles que não reconhecem seus pecados não alcançarão a misericórdia de Deus, não porque Deus não queira conceder, é porque eles estão com medo de achegar-se ao trono da graça, pensando que os seus pecados são pecados imperdoáveis. Não são. Se acovardam no momento de render-se incondicionalmente àquele que tem todo o poder. Por isso, o texto de Lucas diz: teme a Deus, porque é só Deus que tem poder de tirar a vida do corpo, mas também Ele tem poder para lançar no inferno para todo sempre aqueles que rejeitam aceitar a sua misericórdia. Ele tem poder para isso. Temeis ao Senhor. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia,
as suas práticas, da sua vivência. Mas eu posso dizer para você que o nosso Deus, o Deus que exorta a não ter medo, é o Deus que nos encoraja a reconhecer que nós precisamos da sua graça, e sem ela nós não seremos suficientes para alcançar o que pensamos ser o melhor na eternidade. Só pela graça do Senhor, só pela misericórdia do Senhor. Mas quando não há temor do Senhor, falta sabedoria no interior daquele que precisa desse favor. E por faltar a sabedoria, não há o esclarecimento para que então ele possa desvencilhar-se dos laços que o inimigo coloca para envolver a vida e mantê-lo preso em um cativeiro, longe do Senhor e com medo de aproximar-se de Deus. Eu quero dizer para você, abra o seu coração, reconhecendo que todo estilo de vida contraditório, que talvez tenha norteado o seu dia a dia, eles podem ser transformados pela ação poderosa do Senhor, fazendo com que você saia do cativeiro que o inimigo lhe colocou e tem me cercado de pavor e medo, para que você não aproxime daquele que tem o poder libertador para mudar a sua história e fazer de você uma nova vida preparada para viver eternamente com o Senhor. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, exaltado e louvado é o teu santo nome. É a tua palavra que nos exorta, dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Ó Deus, porventura há alguém que precisa ser tomado pela mão direita e ser sustentado pela tua destra fiel nesta noite. Eu te suplico para que o Senhor possa estar tocando nos seus corações, para que eles saiam do cativeiro com coragem, porque o Senhor é quem irá protegê-los, irá sustentar, mudará a sua vida para começar de novo uma trajetória, guiados e amparados pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, para que nada desse mundo possa nos intimidar, mas que corajosamente continuemos a honrar o teu santo nome e cumprir os propósitos do Senhor, para que tantas outras pessoas possam também sair dos cativeiros que estão presas, com medo, ameaçadas, mas que a graça do Senhor possa inundar cada coração, trazendo salvação a essas vidas. Eu te exalto, Pai, eu te louvo, porque só o teu poder na vida daqueles que creem pode mudar a sorte de homens e mulheres que são tomadas pelo poder do Senhor em suas vidas. Faça, Pai, essa obra em nome de Jesus. Nós te suplicamos hoje e sempre. Amém e amém. Coloquemos-nos de pé. Vamos louvar. Vamos exaltar o nome do nosso Senhor. Diga isso para o Senhor: preciso de Ti. Preciso do seu perdão. Se você realmente sente que você precisa do Senhor, da graça encorajadora do nosso Deus, eu quero pedir você para vir entregando a sua vida aos cuidados do Senhor, para que possa restituir o desejo de viver em comunhão com o Senhor, e assim, juntos, possamos ser aqueles que o Senhor possa contar como militante no exército de Deus, para levar a boas novas de salvação
de transformação para tantos outros que sequer conseguem enxergar essa misericórdia de Deus em suas vidas. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como o céu anseia, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Que as ondas venham tentando me afastar de ti, e não procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Preciso de ti. Preciso de ti. Poderia sentar. Estamos chegando ao final do nosso culto dessa noite. Que Deus conceda uma semana na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por intermédio dele que possamos vencer as tormentas dessa vida e continuar na nossa jornada como servo do Senhor. E ter um propósito para ser desempenhado até que o Senhor cumpra em nossas vidas todo o seu querer. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana na paz do Senhor e na graça do nosso amado Salvador. Distante de ti, Senhor.